que o Brasil ele está atrasado em termos mundiais, em termos globais, no debate sobre a descriminalização das drogas. Quando a gente fala nesses termos, parece que o pessoal fala: nossa, você quer trazer dor e sofrimento para as famílias? Não, pelo contrário. A gente quer focar energia e esforços e recursos naquilo que for necessário em questão de saúde pública. Porque o que já foi provado com décadas e décadas e trilhões de dólares gastos é que você não vai proibir as pessoas de terem acesso. As pessoas vão dar um jeito de ter um acesso. E para dar um jeito de ter acesso, acaba se criando um mercado paralelo baseado em rifle, baseado em espingarda, em propina, em corrupção, em morte de preto pobre da periferia, que é onde essa guerra por território para comprar e para vender, né, psicoativos acontece. Então, o que acontece? Tem que, na verdade, focar o quê? Em salvar vidas, exatamente reduzindo a força desse comércio ilegal, ou seja, trazendo à luz o processo, e, por outro lado, focando energia em saúde pública, porque, afinal de contas, a questão dos psicoativos são uma questão de saúde pública. A gente sabe que em vários países do mundo, olha que interessante, nos Estados Unidos, que é onde nasceu a guerra às drogas, em Washington, o consumo de maconha é livre. Na Califórnia é livre, no Colorado é livre, em Nova York é livre. Você tem países na Europa onde outras drogas também já são descriminalizadas. Então, o Brasil está atrasado, o Supremo está correndo atrás, mas pelo que estamos vendo desse julgamento, estamos correndo atrás a passos de tartaruga. O Sakamoto, e a escolha do Cristiano Zanin, né? Mais uma vez colocado aí à prova e ele traz esse voto aí contrário, né? Não sei se vai reverter esse voto, dificilmente, mas confesso que não esperava outra coisa, né? Diante do que a gente já sabe sobre ele. Vamos ver se ele retoma, né? O ministro Alexandre de Moraes chamou o ministro Zanin. Vamos conversar. Tentou destrinchar o voto do Zanin para ver se poderia haver uma coisa comum ali no meio. Claro que ninguém tá. O ministro Zanin tem a liberdade para votar como quiser, ele é ministro que vote com a sua consciência. Agora, só para lembrar que é o seguinte: ninguém também nega que o ministro Zanin ele é uma pessoa contrária à criminalização da política, que é, inclusive, a razão pela qual o Lula escolheu ele para a vaga do Supremo. Ótimo, precisamos de pessoas que são contra a criminalização da política. O problema é que todo mundo sabia que ele era contra a criminalização da política, mas ninguém sabia do que ele era a favor, né, durante muito tempo. E aí a gente teve essa questão, a gente teve essa desconfiança de que em muitas pautas conservadoras ele ia manter uma visão, ele ia ter um voto mais conservador, né? Tanto é que ele agradou muitos dos parlamentares, muitos senadores religiosos, no momento que ele estava procurando voto. Até agora, ele foi criticado por conta da votação num caso do princípio de insignificância. Duas pessoas foram condenadas a pena maior, 2 anos de cadeia por roubar um macaco velho de carro, dois plásticos velhos de guardar água e meio litro de óleo diesel. Porque ele já era reincidente, pô, mas não faz sentido nenhum, sabe? Isso aí você gasta mais grana para botar para fazer todo o processo, para prender a pessoa, para tudo, do que você, sei lá, obrigar a pessoa a fazer sua pena, vamos vai dar pena, o juiz chega lá, faz um curso profissionalizante, e você vai ter que vir aqui e bater cartão aqui para ver que você está fazendo curso. Então, ele votou contra. Depois teve um caso da LGBT que era enquadrar hoje o crime de racismo, que é equivalente à homofobia e transfobia, equivaler também a injúria racial, homofobia e transfobia, para que o problema não seja, o caso criminal não seja apenas voltado à punição de crimes contra a coletividade, mas contra o indivíduo. Ele fala que concorda com a causa, mas acabou sendo o único votando contra por uma questão técnica, que ele fala que não poderia ter colocado naquele momento, etc. e tal. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte: os votos do Zanin até agora, nessas pautas, independentemente do desejo, da vontade dele ter sido essa ou não, mas foram resultados conservadores. Vamos ver, e isso pressiona bastante Lula para a escolha do substituto de Rosa Weber, que tem um voto mais progressista. São graves, são muito graves. A misoginia, quanto mais do deputado Marco Feliciano, ela é conhecida, a deputada Elisiane, a deputada Laura, elas fizeram muito bem de se contrapor, né, a ele. Aí ele fala que os homens estão sendo perseguidos, é uma tática normal, você acusa as minorias em direitos, podem ser maiorias numéricas, não importa, mas minorias em direitos
de estarem fazendo aquilo que você faz exatamente para garantir, para se vitimizar. Ele se vitimizou nisso, tipo, até pega mal, né? Até pega mal dizer que são perseguidos e tudo mais na CPI. Agora, tem um ponto interessante que o deputado Brunini, ele é reincidente, ele de forma contumaz, de forma sistemática, ele atrapalha a CPI. Tem a questão da nuvem de fumaça, da cortina de fumaça, que a própria deputada Duda colocou, que é verdade, é fato. Isso para atrapalhar aquilo que eles querem que seja atrapalhado, né? Porque eles sabem que aquele depoimento pode ser negativo para eles. Mas no caso do Brunini, ô Diego, tem um ponto a mais que pouca gente fala. O Brunini quer ser prefeito de Cuiabá. O Brunini, nesse exato momento, ele sonha ser prefeito de Cuiabá. Ele aparece nas pesquisas, está aparecendo bem ranqueado. Em algumas delas, até em primeiro colocado, em pesquisas de opinião para a prefeitura da capital do Mato Grosso. Então, o que que acontece? O que que ele faz? Ele está trilhando o caminho de Jair Bolsonaro. Ou seja, quando Jair Bolsonaro era tipo, um deputado do baixo clero, ele causava, dizia para uma deputada que era muito feia, que não merecia ser estuprado, e atingia a dignidade de indígenas em comissões, atacava, falava bobagem à torta e direito, né? E por aí vai, atacava quilombola, todas aquelas coisas. Então, o que acontece? O Brunini, ele vai atacando também. Ele vai causando, provocando, atacando. E aí você fala o seguinte, tá, mas agora ele foi acusado hoje de fazer um símbolo de supremacia branca. Aí ele fala, não, eu estava fazendo apenas o número 3 e não o W do White Power. Aí ele fala, olha, o deputado meio que perdeu o benefício da dúvida ao agir sistematicamente como hater nas comissões em que participa, né? E aí me pega mal. Sabe? Então, só que é o seguinte, ele está trilhando o caminho que Bolsonaro trilhou, ele está copiando, ele é bolsonarista raiz, ele está copiando o caminho de Bolsonaro para ficar em evidência na mídia, e ficando em evidência na mídia, ele herda os votos do Bolsonaro lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, que tem bastante, né? Que tem bastante, para ele se ver como candidato bolsonarista e consegue alcançar. Então, além da questão da nuvem de fumaça, de ajudar o bolsonarismo, no caso do Brunini tem método, e o método é visando a eleição da prefeitura de Cuiabá. Tá explicado, né? Tá desenhado aí que tudo tem um método, né? Tem um objetivo. Ô Sakamoto, a gente tem uma imagem que o Paulo Roberto Neto mandou aqui pra gente, nosso repórter em Brasília, tá acompanhando essas movimentações intensas, não é? Aí em relação a esse dia, né? Com muitas agendas. E a gente tem a imagem do advogado do Mauro Cid. Ele teve uma reunião bem rápida com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá colocar aí na tela. O César Bittencourt, que é o advogado do Cid, se encontrou com o Moraes. Essa reunião durou cerca de 10 minutos, né? Depois do encontro, o advogado não falou com os jornalistas que o aguardavam. O UOL tenta contato com ele. Na semana passada, Bittencourt disse que se encontraria com Moraes. Na segunda, a defesa tenta atenuar a pena dele, o ex-ajudante de ordens, né, Mauro Cid. Bittencourt deu declarações diferentes, divergentes, sobre como ele vai falar, né, o que Mauro Cid vai falar para se defender. Cid que está preso em Brasília desde maio desse ano. Bom, Sakamoto, está confusa por enquanto essa estratégia de defesa, mas esse é um advogado, o César Bittencourt, bastante experiente, né? Com certeza também tem aí uma estratégia desenhada. Nas declarações dele, é claro, ele é um advogado conhecido, um advogado tarimbado, inclusive aquilo que a gente acha que é loucura é método também, né? Ele chegou com jornalistas, depois que o Cid depôs, os jornalistas foram conversar com ele lá na CPI do 8 de janeiro, e aí ele, do Distrito Federal, né, hoje, e aí ele, não, ele querendo mostrar, eu mando, eu faço, aconteço, né? Tipo, o Cid diz o que eu tenho que dizer, ele faz o que tem que falar, e aí ele falou, não, eu vou lá conversar com o Alexandre de Moraes. Ele quer mostrar que ele é forte, que ele está seguro, que ele está mantendo, tem boas conexões. O Moraes deu para ele 10 minutos no Salão Branco, que é onde fazem as audiências abertas, né? Ou seja, aquela coisinha rápida, aquela conversa restrita lá, né? Privada, mas ao mesmo tempo tava todo mundo vê que está tendo uma conversa, né? Está tendo uma reunião, né? É ótimo, porque isso é de forma institucional. O Moraes não dá espaço dessa forma para se alongar. Provavelmente ele foi, se apresentou, olha, você me conhece, tudo defendendo o Cid, estou aberto para que for que tiver que ser que a gente discuta, vamos cooperar, tudo isso mais, né? Abraço, benção e tchau, porque com 10 minutos você não faz muita coisa assim. Mas foi ótimo, o Moraes colocou um encontro que é um encontro institucional nesse sentido. Agora,
O problema é que, e aí eu não vou criticar advogado, mas é claro que a estratégia do César não está muito clara também. Ele está defendendo, é claro, o CID, ele vai defender o interesse do cliente dele acima de tudo, mas o que está sendo negociado, o que está sendo discutido com a defesa do Bolsonaro, que é outros 500. Né? O que está sendo discutido? O que vai ser, como é que vai ser esses novos depoimentos para a Polícia Federal dele, da Michelle, do Jair, que deve ser acontecer tudo ao mesmo tempo? Vamos ver, né? Ainda não está muito claro, mas é claro que a ideia, se der para fazer, né, sem causar, se der para criar uma saída que não cause dano nem para Jair, nem Mauro, eu acho que os advogados vão por aí. Qual?